Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série Minha Posição Bíblica. E o assunto que nós vamos abordar hoje é a respeito do voto de Jefité. Eu vou ler aqui para os irmãos, no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 30, que diz assim: Jefité fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu o oferecerei como holocausto. Jefité saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Verso 34. Quando Jefité voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefité, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito. E ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se o costume em Israel, as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. Então, irmãos, algumas informações importantes, antes da gente entrar propriamente no assunto. Então, Jefité, ele foi o 8º juiz de Israel, um líder de Israel no tempo dos juízes, por um período de 6 anos. Naquele período, a nação de Israel ela estava sendo subjugada pelos amonitas, e Jefité foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo daquela opressão. Então, a grande parte dos juízes, irmãos, não são juízes na acepção da palavra. Eles são líderes tribais. São pessoas que Deus desperta para conduzir o povo contra o inimigo. Apenas Débora era juíza mesmo, ela era membro do poder judiciário da época. Aqueles líderes tribais, eles eram libertadores. O período de Josué ele é chamado de o período do Israel ideal. E o período de Juízes, ele é chamado do período de Israel decadente, do Israel apóstata. Então, por essa razão, irmãos, no livro de Juízes nós temos a narração do voto de Jefité, e nos capítulos 19 até o 21 do livro de Juízes, nós temos a história tenebrosa, do levita e da concubina. Então, irmãos, o que Deus quer? Por que Deus deixou essas histórias? Porque Deus quer deixar claro para nós em que ponto a humanidade pode chegar. Então, o livro de Juízes, ele vai mostrar um período de uma geração que não conhece ao Senhor. Então, irmãos, existem 2 linhas de interpretação, para esse caso aqui do voto de Jefité. A primeira linha é que Jefité sacrificou sua filha em holocausto, e a segunda interpretação é que Jefité ele sacrificou a virgindade da filha. Então, irmãos, várias questões têm que ser levantadas nessa situação. Então, por exemplo, o sacrifício por meio de holocausto na Bíblia, ele não tem relação com o sacrifício da virgindade. No holocausto, a oferta era de animais e essa oferta ela era queimada. Então, a princípio, não faz muito sentido Jefité ter ficado amargurado e destruído por dentro por causa da virgindade da sua filha. Pela reação de Jefité, parece que algo mais terrível aconteceu. Então, quando Jefité ele fez o seu voto, ele não estava pensando na sua filha. Ele disse que o voto cairia sobre qualquer pessoa que viesse até ele, quando do retorno da batalha. Então, se o voto está direcionado para qualquer pessoa, poderia ser uma pessoa já velha. E como é que ele ia garantir a virgindade dessa pessoa mais velha? Então perceba aqui que no versículo 39 diz assim,
Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel. Então perceba, né, que o pai cumpriu o voto, ou seja, ela morreu sem ter tido relações com homem. Então são duas ações distintas, né? A filha já era virgem e se manteve virgem por 2 meses, né? Passados os 2 meses, Jefité cumpriu o voto e a filha morreu sem ter relações com o homem. Então, Jefité, ele não cumpriu, ele não sacrificou, né, a virgindade da filha, e sim a própria filha. E o versículo 40 diz assim, ó, as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. Irmãos, os versículos 39 e 40 não deixam dúvidas quanto à natureza do sacrifício. Então no verso 40, as moças elas saem em lamento por 4 dias todos os anos. Elas só fazem isso por quê? Porque a moça morreu. Essas moças, certamente, elas não estavam celebrando a memória da filha de Jefité, se ela estivesse viva, e que simplesmente não poderia ter filhos. Não faz sentido essas moças celebrarem todos os anos a memória da filha, sendo que a filha estava viva. Então a segunda linha, né, diz que Jefité sacrificou a virgindade da filha. Então parece que não tem muito sentido nessa linha 2. Aqui no versículo 37 diz assim, ó, 37 e 38. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, verso 38, né? Pode ir, disse Jefité. E deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Então, irmãos, a única coisa que ela pediu é que Jefité lhe permitisse chorar sua virgindade por 2 meses antes do voto ser cumprido. Então a tristeza da filha de Jefité não foi simplesmente porque ela não iria se casar, mas porque ela iria morrer. Provavelmente, irmão, como toda moça de Israel, ela tinha um desejo de casar, mas ela sabia que isso não ia acontecer. Então alguns estudiosos, né, alegam, por exemplo, a questão do sacrifício humano, que era proibido em Israel. Agora ocorre o seguinte, ocorre que na maioria das vezes o povo ele não obedecia a Deus. E a gente fica pensando, será que nesse caso então a culpa foi de Deus? Então nós não podemos atribuir esse caso, né, culpar a Deus por isso. Por quê? Porque Jefité ele agiu contra os princípios de Deus e acabou por cometer um ato insano, um ato tolo. Né? Foi um voto de tolo. Então alguns estudiosos, irmãos, eles acreditam que o voto de Jefité ele foi proposital, ou seja, ele estava consciente do seu voto e que poderia esse voto implicar num sacrifício humano. Então eles alegam que Jefité não teria em sua casa animais válidos para o sacrifício. Além disso, o animal ele teria que sair ao encontro de Jefité na porta da casa dele, né? Um fato assim, difícil de acontecer. Então Jefité ele vivia longe de Gileade. Assim ele sofreu a influência do paganismo das nações vizinhas, que ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Então Jefité, nós sabemos que ele era um guerreiro valoroso, filho de Gileade e de uma prostituta, o que o tornava, né, um bastardo aos olhos da sociedade da época. Então Gileade, pai de Jefité, ele foi um homem da tribo de Gade, morador de uma região de seu mesmo nome, né, Gileade, né, que era terras a leste do rio Jordão. Então após Jefité ser expulso por seus meio-irmãos, Jefité ele se refugiou na terra de Tobi, onde um grupo de homens levianos se juntou com ele. Então o juiz Jefité, ele era fruto do período da apostasia, em que Israel passava. Apesar de israelita, ele possuía um pensamento pagão, no qual ele cria que Deus desejava sacrifícios similares, né, aos realizados aos deuses pagãos dos povos vizinhos. Mas como já foi dito anteriormente, né, a culpa não é de Deus. Né? Deus não entregaria a vitória de Jefité mediante um voto de tolo. Né? Por quê? Porque Deus abomina o sacrifício humano. O desejo de Deus era livrar seu povo da opressão amonita. Por isso que Deus deu a vitória a Israel. Lá em Juízes 11, 29, diz assim, ó, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité,
Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Então, irmãos, alguns estudiosos eles entendem que pelo fato de Jefité ter recebido o Espírito do Senhor, ele não poderia fazer um voto de tolo. Ocorre o seguinte, ocorre que na antiga aliança o Espírito Santo ele não permanecia na pessoa o tempo todo. Ele veio sobre Jefité no sentido de que Jefité vencesse os amonitas. Então, por exemplo, Davi também recebeu o Espírito do Senhor. Mas isso não impediu Davi de adulterar com Batseba e de mandar matar Urias. Então alguns estudiosos alegam também que o fato de Jefité ter sido incluído na galeria dos heróis da fé mostra que ele não poderia ter sacrificado a filha. Mas tem outros personagens descritos também na galeria dos heróis da fé que cometeram pecados graves, mas que foram perdoados mediante a graça estabelecida na nova aliança. Que é o caso mais notório que a gente conhece é o de Davi, que merecia a morte, mas ele foi perdoado. Lá em Levítico, irmãos, 5, versículos 4 e 5 diz assim: ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer o mal, ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia, temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, com base nessa passagem acima, Jefité, ele poderia ter se arrependido do seu voto. Mas lembramos, que Israel está vivendo um período de apostasia. Então, irmãos, em suma, já encerrando já o vídeo, Jefité, ele matou a própria filha pelas seguintes razões. Primeira razão, precipitação. Jefité ele fez um voto sem considerar todas as possíveis consequências, agindo de forma impulsiva. Uma segunda razão é falta de discernimento. Ele não compreendia que Deus não necessitava do seu voto e sacrifício para trazer a vitória aos israelitas. Uma terceira razão seria a visão distorcida de Deus. Jefité ele cria que Deus, assim como os deuses pagãos, ele agia através de barganha. Ou seja, ele acreditava que precisaria oferecer algo extremo para garantir a ajuda divina. E uma quarta e última razão seria o desconhecimento das Escrituras. A lei mosaica ela proibia os sacrifícios de humanos. Mas como Jefité ele vivia num ambiente apóstata, por essa razão ele cometeu esse voto tolo. Amém, irmãos? Então nós encerramos aqui o vídeo por aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos queiram fazer um comentário a respeito do vídeo, ou mesmo tenham alguma dúvida, os irmãos podem deixar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos do estudo da Palavra do Senhor. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.